Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Facilita Radiologia, né? Um espaço, como eu sempre digo, um espaço dedicado para todo profissional das técnicas radiológicas, mas também da área da saúde no geral. Meu objetivo aqui, como vocês já perceberam, né? É um bate-papo leve, vamos falar de situações técnicas também, mas é importante fazer aquele bate-papo, às vezes dar uma risada, aquela coisa para relaxar um pouco e a gente conhecer histórias que muitas vezes em palestras, nos eventos, nós não temos acesso. E aqui no Facilita você vai escutar tudo, beleza, pessoal? E hoje eu tô com, vamos dizer assim, o meu primeiro network na radiologia. Foi com o convidado de hoje, né? Foi através de um evento que eu fui. Inclusive, meu diretor conhecia esse convidado, falou, ó, meu amigo vai fazer uma palestra lá na Estácio. Eu falei, é mesmo? Eu vou lá assistir. Eu fui sozinho e conheci, né? Estou aqui hoje com Michel Fonseca. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Michel. Deixa eu até falar. Michel, você foi meu primeiro contato, meu primeiro network. Você lembra, né? Quando eu fui lá sozinho, assistir sua palestra. Uma palestra bem interessante sobre dicas no estágio supervisionado, né? Você fez todo o seu relato de experiência. E lá eu troquei ideia com você, conheci Carlos, conheci Marley, conheci a professora Tati também, né? Ela estava lá. E foi muito legal a importância, né, desse network, de ir para o evento, conversar, perder essa timidez, e foi muito legal. E a partir daí a gente começou, né, a se encontrar cada vez mais, fazer vários projetos interessantes. Inclusive já fizemos palestras juntos, não foi? Sim, sim. Se apresente aí, Michel, para a galera. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Michel, né? Sou Michel Fonseca, sou professor de radiologia, sou tecnólogo, né? Hoje estou atuando na área. Então, esse relato que Francisco está trazendo aqui, para mim foi muito marcante, porque foi minha primeira palestra na radiologia, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu já queria entrar para essa área da educação e eu conversei com a coordenação da faculdade e disse que eu queria fazer uma palestra. Eu era regresso da faculdade, tinha acabado de me formar na faculdade, e eu conversei com a coordenação e pedi para poder fazer um evento. E aí foi me dito o seguinte, pode acontecer, agora traga mais um regresso para poder fazer também uma palestra. E aí foi quando eu conheci Carlos, que eu mandei uma mensagem, conversei com o professor Wellington Dias, o Wellington falou, olha, tem Carlos que dá palestra, foi meu aluno, aí me mandou o número de Carlos. Eu mandei uma mensagem para Carlos. Até então Carlos, você não conhecia. Carlos, olha, eu estudei na Estácio, sou regresso de lá, vou fazer uma palestra lá, você pode me ajudar fazendo uma palestra lá também? E aí foi quando eu conheci Carlos, aí ele topou na hora, foi para lá, a gente fez E palestra 0800, né? 0800. Ninguém ganhou nada. E assim, financeiramente, né? Porque a experiência foi... Com certeza. Foi muito boa. E uma coisa que você me falou naquele dia me marcou, que você falou que estava fazendo EAD, Foi. Ia mudar para o presencial, graças ao que você escutou da palestra, dos relatos, do network, de você ter contato com os professores. E isso me marcou bastante. Foi uma coisa que me incentivou também, né? A fazer mais palestra, a dar mais aula. Eventos, Sim. estar nos eventos. Isso foi muito bom. E logo depois daquele, a gente fez um também de tomografia, mas ele não liberou que viessem outros alunos, né? Era só os alunos que estavam presencial. Eu não estava presencial nessa época. Aí a gente fez um mini curso falando sobre a história da radiologia, falando sobre essas questões da tomografia. Foi você e quem essa palestra? Essa eu fui sozinho. Essa eu fiz sozinho. Legal. E foi bem legal, foi as primeiras experiências assim, né? Hoje podemos considerar você você faz parte da nova geração, né? Essa geração, a verdadeira nova geração da radiologia que tá vindo com sede aí, que Carlos já tinha comentado, tá vindo, ele falou, não foi? Tá vindo uma safra nova aí de profissionais que chegaram na área, né? Estão com muita garra, né? Sangue no olho, vamos dizer assim. Mas, Michel, me conte aí o seguinte, ó. Por que você fez radiologia? Porque você tem uma história profissional antes da radiologia. Sim. E aí você, querendo ou não, você já está aproveitando, né, essa sua história passada. Me conte aí como é que foi essa transição, né? Sim. Da sua primeira formação. Na época do colégio, eu não era aquele aluno assim muito comprometido, muito esforçado. Então, eu era sempre aquele da turma da galera da bagunça, né?
Na época do colégio eu era assim. E, inclusive, eu conhecia Diego, né? Que o diretor aqui, conhecia ele da mesma rua, a gente morava na mesma rua. E eu era assim. E é uma coisa que eu costumo dizer: quem me conheceu no colégio e não teve contato comigo depois, hoje não me conhece mais. Outra pessoa. É outra pessoa. Quando eu saí do colégio, que eu entrei na faculdade, minha primeira formação foi administração. Quando eu entrei na faculdade de administração, foi uma virada de chave. Eu senti que ali estava virando adulto, né? E eu precisava mudar minha postura. Então, assim, tanto que minhas notas sempre foram muito boas, né, na faculdade. E isso foi uma virada de chave. Acho que a família também foi um apoio muito grande, né? Eu sempre tive uma base muito boa, estudei em colégios, vamos dizer assim, bons, né? Aqui em Salvador. Meu pai já foi taxista, com muito esforço, sempre honrou, né? Que eu conseguisse a melhor educação. E uma coisa que eu me arrependo é isso, de não ter aproveitado mais a base do colégio. Sim, sim. Que foi o que eu senti um pouco de dificuldade quando eu entrei em administração. Quando eu entrei em administração, eu peguei matemática financeira. Então, eu sentia um pouco de falta da base, né? Eu via alguns colegas deslanchando e eu tive um pouco de dificuldade. Mas como a cabeça já estava outra, você correu atrás. Outra coisa que me chamou, que foi bem marcante na época, foi que eu estudei à noite. E todo mundo da minha turma trabalhava durante o dia para estudar à noite. Então, isso foi bem marcante, assim, né? De que, assim, olha, a postura mudou. Agora você não é mais adolescente. Aí meu pai, na época, estava abrindo a imobiliária. Eu fiquei trabalhando um tempo com ele. Então, foi mudando, né? Me moldando. Como eu falei, a questão do apoio da família, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram bastante com a questão da educação. Depois eu conheci minha esposa, né? Raíza, que também me apoiou muito, me apoia muito, né? E você não vai mandar um abraço para ela, não, é? Meu amor... Te amo. E minha filha também, né? Que eu acho que hoje é quem acaba sofrendo um pouco, né? Quando a gente vai pro plantão, que tá fora de casa. Quando a gente tá estudando, né? Que a gente acaba levando muito tempo estudando, se preparando para dar aula, se preparando para poder ir para uma pós-graduação, para uma especialização, então... Sim. Eu me identifico com isso aí que você falou, porque na época, na minha primeira universidade, que eu fiz biologia, eu também era um pouco imaturo, mas realmente o ambiente da universidade vai moldando a nossa cabeça e eu realmente me transformei, comecei a tirar boas notas e tudo mais. Diego me conheceu, né? Eu só queria saber de quê? De praia, né, Diego? De praia e tocar violão. Mas aí eu fui amadurecendo. E é muito importante as pessoas perceberem isso, que sempre é tempo da gente virar a chave e começar a encarar a vida com outro olhar, né? E isso aconteceu com você e você se formou em administração. E aí, como é que foi? E aí, o que aconteceu? Eu estava lá, né, em administração, e aí os colegas começaram a perceber, né, minha postura, que era sempre muito legal dentro da sala, né, sempre muito interessado. E aí um colega me indicou para uma vaga que estava acontecendo para estágio no INSS. E para mim ali foi uma escola enorme, né? Eu aprendi muito, eu estagiei na gerência do INSS e foi quando eu comecei a dar palestra. Foi mesmo? Foi. Porque o que acontecia? Os alunos de outros cursos, né, de administração de outras faculdades, eles iam lá no INSS pedir formação sobre determinado benefício. E você estava lá dentro. E aí eu era do setor de educação, que era da gerência. E aí a minha coordenadora, né, ela falava com o Michel, a gente não tem como tirar um servidor para parar o serviço para poder dar uma palestra. Você pode fazer isso pela gente? Posso. Pronto, então prepare a palestra sobre determinado tema. Você vai apresentar para a gente. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai te alertando e depois você vai. Certo. Rapaz. E aí foi quando eu comecei a apresentar, né? Então eu falava sobre... Tanto que na época eu sabia sobre tudo sobre benefícios. Encontrava alguém falando sobre auxílio reclusão. Eu discutia porque eu queria explicar tudo como era realmente, como acontecia, né? E deu tudo certo. Deu tudo certo. Imagino que não deve ter sido a melhor palestra do mundo, mas rolou. E deu tudo certo. E assim, lá quando eu estava lá, eu estava próximo de me formar e meu estágio ia acabar. Aí surgiu a oportunidade, né? Vagou um ponto e eu resolvi abrir minha loja. Foi quando eu tive a minha loja. Eu tive uma loja de informática e
quando eu abri a loja, surgiu uma oportunidade, né? Um diretor lá do INSS na época me procurou, falou, Michel, poxa, eu queria que você trabalhasse numa multinacional de um amigo meu, você tem disponibilidade? Eu falei, olha, eu acabei de abrir minha loja, que é meu sonho, e assim, eu acho que talvez hoje eu não teria feito isso, mas eu precisava passar por aquilo, né? Até para moldar para quem eu sou hoje, né? Sim, sim. Foram as experiências que a gente Faz vai parte, fazendo escolhas e vai E a gente acontecendo. aprende com nossas escolhas. Sim. E eu tive a loja durante 8 anos, né? E aí, na pandemia, um pouco antes da pandemia, acho que um ano antes da pandemia, eu tava conversando com o Raiz, eu falei, olha, Raiz, o movimento da loja tá muito instável. A Tem crise. semana que é muito boa, tem semana que é muito ruim. Eu preciso ver uma outra fonte de renda. E aí, botei na internet, era uma quinta-feira. Botei na internet, à noite. Profissões que você pode ter mais de trabalhar com mais de uma coisa. E aí fui olhando, aí apareceu lá radiologia. Eu falei assim, pô, radiologia, o que é que a radiologia trabalha? Aí eu olhei lá, pô, faz exame. Eu falei, ó, nunca me imaginei na área de saúde, mas vou dar uma olhada nesse assunto. No outro dia fui lá na Estácio, chegou lá, matriculei. E aí, Raiz, você é maluco, você se matriculou, a gente nem sabe se vai ter condições de pagar. Aí eu liguei pro meu pai, eu me matriculei aqui. E aí? Você tem condições de me ajudar aí na mensalidade? E meu pai falou assim, não, pode ficar tranquilo que eu e sua mãe aqui, a gente tá aqui pra te apoiar. E aí meu pai e minha mãe me ajudaram muito, assim, com a questão da faculdade. Porque chega uma hora que começa a apertar a mensalidade. Começa lindo, Sim. né? Mas depois começa a apertar. Começa a apertar. E no final mesmo, aperta mesmo, porque o Aperta valor da mesmo. matéria de estágio é um absurdo. Exatamente. E você já tá no final, não tem como voltar. desistir. E aí foi assim, essa mudança, né? Aí veio a pandemia, a gente manteve a loja até onde pôde, porque continuava pagando aluguel, continuava tendo as despesas, né? De luz, tinha que manter, tinha que pagar. E aí chegou no momento que eu falei assim, olha, não dá mais, eu tô tendo que tirar de outros locais para poder pagar Sim. para poder manter a loja. E aí foi quando eu resolvi fechar a loja, aí eu já tava já tinha me formado na radiologia, né? Já tava dando aula e já tava começando a dar aula em curso técnico, né? Dava aula em 2 cursos técnicos, então... Agora, só te interrompendo, perceba, Diego, como é importante a pessoa se apresentar, perder essa vergonha, ultrapassar essa barreira, porque abrem as portas, seja dando aula, seja numa entrevista, porque você vai saber falar melhor. Então, eu acho que as pessoas têm que perder esse medo de falar. Se tiver uma oportunidade de você se apresentar, o professor passou um seminário, o professor passou qualquer apresentação, não entre em pânico. Apresente e deixou. E hoje você percebe que como isso abriu as portas para você, né? Muito, tanto lá com as palestras que comecei lá no INSS, Exatamente. quanto com o trabalho com o público, porque eu atendia diversos públicos. Minha loja era do lado de um posto de saúde, então vinha as pessoas muito humildes para poder tirar cópia de receita, por exemplo, para poder pegar um remédio no posto de saúde. E às vezes você falava, você quer uma cópia? A pessoa, não, eu quero uma Xerox. Então, você tinha que saber como, a forma de falar, né? Para poder ser entendido. Então, às vezes a pessoa queria uma impressão, aí falava, olha, eu quero uma Xerox disso. E cadê o papel para poder tirar? Não, eu quero que você tire a Xerox do site. Então, você vai se moldando, né? Isso eu vejo muito na clínica, quando eu vou atender um paciente, que dependendo da forma como o paciente fala, você precisa se comunicar de uma forma mais fácil. Isso foi até falado agora no Conrad, com relação a isso, né? De você saber como falar com aquele paciente. Não adianta você chegar e falar, olha, fica em decúbito dorsal. Não. Com sério. O paciente não vai entender. Então, você precisa moldar a sua linguagem para poder ser entendido. Exatamente. Se é um jovem, é uma linguagem. Se é um idoso, é outra linguagem. Se é uma mulher, é uma outra linguagem. É verdade. Humanização, atendimento humanizado. E óbvio, uma vez que você sabe se apresentar em público, saber lidar com o atendimento ajuda bastante, né? Aí você começou a dar aula, se formou. Aí a primeira oportunidade que apareceu para mim na radiologia foi para dar aula. E assim, uma coisa que também eu sou uma pessoa que eu gosto muito de reconhecer, né? Eu acho que a gratidão é um exercício que a gente deve fazer diariamente. E graças a Deus eu fui muito bem cercado assim na radiologia de pessoas muito boas, né?
Marley me ajudou muito, me indicando, né, para uma coordenadora. Eu dei uma aula para ela e é um local. Inclusive, quero trazer Marley aqui. Faz o corte aqui de novo, Diego. Marley, tô olhando aqui no seu olho agora. Eu quero marcar um podcast com você. Você disse que vem, viu? Eu vou definir uma data e você não vai me escapar. Mas bora lá. Esperamos você aqui, viu? Me aguarde. Sim, então uma das pessoas foi Marley Dourado. Marley Dourado. A outra pessoa foi Carlos Júnior, né? Que me indicou para o primeiro lugar que eu dei aula, né? Primeiro curso técnico que eu dei aula. Então foi a mesma coisa. Eu dei uma aula para a coordenadora e ela me chamou para poder dar aula lá. O Wellington Dias foi a pessoa que me ligou, falou assim: Michel, surgiu uma oportunidade para tirar as férias de um colega numa clínica. Você quer? Falei, claro, eu tô esperando isso. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive, né? Foi tirando as férias do colega. Aconteceu até uma questão engraçada com relação a isso, que a cooperativa, né, me ligou perguntando se eu tinha uma outra pessoa para indicar também. Aí eu falei, tenho. Aí indiquei um colega, né, de lá que estudou comigo lá na Estácio, para poder participar. Só que quando chegou lá, era para eu disputar com ele. E a gente não sabia. Rapaz! A gente achou que eram duas vagas, Você né? convidou o seu concorrente. Foi. Mas assim, eu conversei com ele, assim, ó. Eu acho que eu vou ficar feliz, que claro que eu quero entrar, né? Mas acho que eu vou ficar feliz quem for, porque se eu te indiquei é porque eu confio em você. Certo? Que vença o melhor, né? Sim. Mas se você puder desistir, eu agradeço. E aí, é uma pessoa muito gente boa. Danilo, um abraço. E foi o que aconteceu. Eu acabei ficando, né, com a vaga. Eu tirei férias, então foi a minha primeira experiência. E assim as oportunidades foram surgindo, né? Sim, aí você conseguiu, vamos dizer assim, efetivamente estar no mercado de trabalho como ferista. Sim, não é? Eu entrei como ferista e como ferista eu acabei ficando da cooperativa. Então, se aparece uma oportunidade em tal clínica, em tal hospital, que tem vínculo com a cooperativa, aí eles me chamam. Entendi. Aí eu vou, tiro férias naquele local, ou se precisar cobrir algum colega, eu vou cobrir. Então eu fico como se fosse assim, stand-by, né, da cooperativa. Então, para quem quer entrar no mercado de trabalho, se formou e quer entrar no mercado de trabalho, a cooperativa é uma alternativa, assim, viável, né? Sim, O que seria uma cooperativa para quem não... Pronto. A cooperativa, a forma como ela trabalha, você se vincula à cooperativa. É como se você virasse sócio daquela cooperativa, né? E a gente sabe que com relação a valores, é um pouco mais baixo do que o valor de um técnico realmente efetivo, né? Daquela empresa, daquela clínica. Mas é o local que abre portas, porque eles têm vínculos em vários lugares, então você acaba conhecendo várias pessoas, né, de vários locais, e isso acaba abrindo oportunidades para você, né? E outra vantagem seria também que você, por ser horista, você pode ajustar uma grade que fique favorável para você e que deixe você disponível para outras oportunidades também. Exatamente. Como, por exemplo, agora eu estou em um local que é no interior daqui da Bahia. Então, eu consigo, né, que também é cooperativa, eu consigo adequar, né, esses pontos e trabalhar em mais de um local, né? Assim Entendi. como dar aula. Então, a gente consegue fazer adequar, né, a questão da agenda. Então, a cooperativa, para você entrar no mercado de trabalho, eu acho que é uma opção mais Muito simples boa. assim, né? Muito Para bacana, você conseguir, né? E aí como você vai trabalhar... E outra vantagem, como ele tem vínculo com vários lugares diferentes, você vai ter experiências e vivências de várias situações. Exatamente. Isso é legal e deixa você muito preparado assim para o que daí vier agora, né? Sim. Isso é legal. Mas aí entrou no mercado de trabalho. Vamos continuar aqui. Você ficou com sede de mais. E aí você buscou mais conhecimento, não foi? Sim. Por que isso? Porque eu acredito assim, né? O profissional, ele deve estar sempre buscando se aprimorar, né? Hoje, inclusive, eu mandei para os alunos, no grupo que tem de alunos, uma imagem, né? Eu com um livro na sala. Entre um paciente e outro, eu peguei meu livro de bolso para poder olhar aquelas incidências que a gente não tem costume de fazer. As especiais. Exatamente, para na hora que aparecer a gente estar preparado para aquilo.
Então, eu me vi assim, eu queria crescer, eu quero crescer. Então, a melhor forma de você crescer é você estudar, é você se preparar para isso. Se aprofundar no conhecimento, é isso aí. Aí foi quando eu me inscrevi na pós-graduação de tomografia e ressonância magnética, né? Sim, inclusive nós fazemos essa mesma pós-graduação, né? Exatamente. E aí eu me inscrevi, comecei a fazer a pós-graduação, inclusive estou agora para terminar, né? Falta o estágio. Por conta de trabalho, eu ainda não consegui esse tempo, né, para poder ir para o estágio. E durante essa pós-graduação, me veio a necessidade de fazer uma outra pós, que foi em administração hospitalar e gestão de pessoas. Por quê? Eu queria justamente linkar, né, essa questão da administração com a radiologia. E a gente que está no mercado de trabalho, a gente quer abrir o máximo de leque possível. Exatamente, né? exatamente. A gente sabe que você se preparar é a melhor forma de você conseguir isso. De você conseguir um bom cargo, um bom emprego, né? Conseguir oferecer o melhor possível, seja através de ou estou fazendo exame, ou na parte administrativa. Então, você conseguir oferecer o melhor serviço para aquele público que vem no hospital ou para aquela clínica, você acaba salvando vidas. A Cassiana estava comentando aqui que, às vezes, o tecnólogo, ele ainda esquece o quanto ele pode atingir, né? O quanto ele é capaz. E a especialização, estou falando agora particularmente também da tomografia e ressonância que a gente faz juntos, mostra isso pra gente, que a radiologia é muito mais do que a radiografia, né? Que é uma vertente muito maravilhosa, mas que tem outras que a gente pode alcançar. E que, às vezes, uma especialização ajuda muito, né? Se você quer expandir o leque, como você falou aí. E aí você fez gestão em saúde também, foi? Foi administração hospitalar e gestão de pessoas. Ah, entendi. E durante quando eu resolvi fazer a especialização, eu ganhei alguns cursos de extensão. Oh, que maravilha. E nesses cursos de extensão, eu fiz 2 cursos de docência no ensino superior. Então, para mim, foi muito bom, assim, quando você aprende novas técnicas para poder passar o que você está aprendendo, certo? É muito, muito interessante e os alunos aprendem muito mais. Muito mais, todo mundo ganha. É verdade. E é muito importante essa questão da gestão hospitalar que você está fazendo, né? Inclusive, seria até interessante um dia você fazer uma palestra sobre isso, porque às vezes o profissional ele tem que entender que, por exemplo, inclusive o pessoal que está me treinando na tomografia fala isso. O exame que você faz na tomografia de um hospital é um, e o exame que você faz de tomografia na clínica é outro. Porque na clínica envolve uma questão financeira e no hospital envolve uma outra questão financeira que muitas vezes tem que ser levada em conta. Então, é muito importante as pessoas entenderem que o hospital tem uma forma de gerir, que o seu papel ali no hospital é um, na clínica já é outra pegada, né? E às vezes as pessoas esquecem essa questão de... Porque tá lá fazendo exame e esquece de onde tá, né? E quando você aprende, assim, a administrar o seu tempo, entre um paciente e outro, você consegue reduzir o tempo de espera na clínica. Quando você consegue reduzir o tempo, a quantidade de película que você imprime, certo? Como, por exemplo, você está numa clínica que atende emergência e atende eletivo. Certo. Pronto. E você dá a opção para o paciente que ele não precisa levar a película, ele pode receber a imagem no e-mail dele. Já reduziu. Isso daí você já reduz uma película que vai ser impressa. Porque assim, às vezes a gente fica naquela assim, o paciente ele quer levar a película dele, mas tem muito paciente que não quer. Ele só quer imagem. Papel na mão. Exatamente. Então, quando você oferece isso para o paciente, eu posso mandar por e-mail, você prefere receber por e-mail, e o paciente diz que sim, você reduz uma película que foi gasta. E isso daí... você consegue fortalecer o seu setor, certo? Às vezes, eu vejo assim, que muitas vezes as pessoas acabam achando, mas pra quê? É do patrão isso daí, esse dinheiro é do patrão, não tem nada a ver comigo. Mas se o patrão não tiver dinheiro para poder te pagar, você perde seu emprego. Seu emprego tá em risco. Então, o máximo que você puder fazer pro patrão lucrar, você está se mantendo no emprego, né? Tá fortalecendo o seu emprego. E essa questão da gestão de pessoas também é crucial, né? Sim. Porque às vezes existem essas jogadas assim que
tem que fazer para manter a equipe sempre engajada? Vamos dizer, porque às vezes acontecem uns atritos e tal. E essa especialização também envolve isso, essa estratégia? Sim, envolve, e você aprende também a lidar um pouco com alguns conflitos. Aprende a ser um pouco mais político, sabe? Você aprende, uma coisa que foi muito falado, né, nessa pós-graduação, a questão de você sempre buscar fazer tudo certinho. Por exemplo, você se defender. Você está entregando uma coisa no RH, você está entregando um atestado no RH, você tira uma cópia e pede para poder quem está recebendo assinar Registrar que está recebendo, tudo, está registrando. Então, ali você está se defendendo, né? Caso venha ter um problema, perdeu alguns arquivos e acabou perdendo o seu atestado. Você tem uma cópia aqui que você prova senão que fica a você sua entregou. palavra contra a da outra Exatamente. E quando você aprende a fazer isso, você aprende a evitar conflitos. Exatamente, você começa a evitar problemas para você. Então, na pós ele vai ensinando, vai te adequando a você evitar conflitos e com isso você melhora o seu contato, né, com os colegas, exatamente. Com os gestores. E isso é muito legal. Então a gente está percebendo aqui que a formação continuada, eu até fica repetitivo isso de formação continuada, mas eu acho muito importante. Eu também tenho sede de formação continuada, você me conhece, né? Porque eu sou biólogo, já tenho pós-graduação na área da educação, e aí, uma vez que eu entrei na radiologia, agora eu também tenho que fazer formação na área. Estou fazendo tomografia e ressonância, e no futuro, quem sabe, outras especializações, né? Sim. Mas aí, então, nessa sua trajetória, você teve contato com várias experiências interessantes, né? Que você já passou por um bocado de lugar. Sim. E eu queria saber o seguinte, assim, ó. Quais dificuldades você passou nessas experiências assim? Porque a gente sai cru vamos dizer que a gente sai cru da faculdade, né? E as dificuldades, a faculdade não lhe diz, não. Sim. O livro não diz. Se você olhar, Diego, por exemplo, radiografia pediátrica, a criança tá sorrindo no exame, na foto do livro. Ela tá sorrindo. Não é bem assim. Existem dificuldades que a gente aprende na hora. E aí, me conte algumas dificuldades que você já passou aí na sua vida, no início, né? Assim, apesar de pouco tempo que eu tenho, assim, atuando, né, comparado com os outros colegas que, inclusive, já vieram aqui, eu já participei de algumas experiências, né? Vou contar algumas, certo? Chegou um paciente uma vez, que ele era especial, e conversando com a mãe, né? A gente vai fazendo a anamnese e a gente pergunta, ele apresentou alguma característica agressiva? A mãe, não, ele é tranquilo, tudo bem. Tá tranquilo. Aí eu pedi para poder tirar, ele tava com a corrente, para poder tirar a corrente e tirar a blusa porque era de botão. E aí fui lá colocar na estativa, no book mural, o chassi. Quando eu virei de costas, eu tomei um murro. Tomei um murro que eu fiquei assim forte? sem ar. Foi. Aí eu fiquei assim sem ar. Quando eu virei, ele tava na posição assim ainda pra brigar. Botou a base. Aí eu coloquei minha mão assim, ele deu outro murro em minha mão. Forte? Forte. Aí eu falei assim, pronto, Rapaz. Agora acabou a brincadeira, a gente precisa fazer seu exame. Aí você fechou a cara ou como é que foi? Eu falei, agora acabou a brincadeira, a gente precisa fazer seu exame. E aí fui até ele, fui pegando no braço dele, ele foi tranquilo, posicionei certinho e fiz o exame. E a mãe pedindo mil desculpas, doutor... A mãe tinha avisado? Ele tinha alguma situação? A mãe falou que ele não apresentava comportamentos agressivos. Ah, ele era especial. Ele é especial. Ele é especial. Mas ela relatou E ele não isso. apresentava, e aí foi quando aconteceu. E aí a mãe ficou me pedindo desculpa, então eu falei, não, fique tranquila, isso acontece. Então, assim, a gente tem que saber, às vezes, como a gente vai, né, se adaptar àquela... Exatamente. Menor de idade sempre tem que estar acompanhado com a mãe, justamente para essa situação aí. Imagine, rapaz, se ele disse que você revidou. Sim. Você... E assim, aí eu mantive a postura, fiz o exame dele, né? As costas doendo. Eu lá atrás do biombo com a mão assim, sofrendo um pouquinho. Mas são situações que a gente vai se adaptando. E aí eu aprendi que eu não pode dar as costas para paciente. Tá vendo, pessoal? Nunca dê as costas para um paciente, que você pode levar um murro. Então foi uma situação Isso que foi no aconteceu. estádio, foi? Isso foi no estádio. O técnico, na hora, ele estava
no quarto de repouso, né? Que era bem na sala, assim, logo na sala. E aí ele veio pra ver o que foi que aconteceu, quando ele ouviu o barulho do murro. Pra você ver o tamanho da força, né? Ele veio pra ver o que foi que aconteceu. Você foi uma pessoa que aproveitou muito seu estágio, não foi? Muito. Assim, eu tinha o meu horário de estágio. Sempre que eu podia ficar a mais, eu ficava, certo? Muitas vezes eu era até poldado com relação a isso, por conta tinha os estagiários, né, do outro horário, e não podia, então eu sempre avisava, olha, se algum estagiário for faltar, me avisa, que eu vou pedir para poder ir. Hoje em dia tem estagiário que considera estágio trabalhar de graça e quer ir no horário que quer e sair no horário que quer. Eu aproveitei demais. Assim, eu estagiei ao mesmo tempo em um hospital e em uma clínica. Foi mesmo? Eu estagiava 3 dias no hospital e 2 dias na clínica. Pô. Então, era um hospital público e uma clínica particular. E aí transitou por tudo que pudesse transitar, você foi? Foi. Eu fiquei muito tempo no centro cirúrgico. Muito tempo no centro cirúrgico. Eu participei de muitas cirurgias no meu estágio. E muitas cirurgias, logo no início, né? Quando sentiu confiança em mim, eu já ficava sozinho. Lá no centro cirúrgico com o arco cirúrgico. O técnico passava, tá tudo bem aí? Aí perguntava ao médico, doutor, estagiário, tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem, o menino tá conseguindo desenvolver certinho. E aí eu ficava, às vezes eu tava em 3 cirurgias ao mesmo tempo. Indo de sala, doutor, tá chamando outra sala. Deixar claro que não é tipo assim, primeira vez que você pegou arco cirúrgico, você já foi dominando tudo. Foi todo um processo, né? Eu fui, assim, na segunda semana, eu já estava dominando, né, o arco cirúrgico. E também todos os dias, né? Todos os dias eu via o técnico fazendo, aí o primeiro técnico me deu a liberdade de fazer, no segundo dia o técnico já deu a liberdade de manipular arco cirúrgico. Só que assim... Você pedia ou você só ficava ali? Eu pedia. Eu sempre fui uma pessoa que... Pedir não custa nada, né? Hoje não. Eu falava, colega, ó, se eu puder aí... Se tiver uma brechinha... Aí eles... E assim, como eu falei, eu sempre fui cercado de pessoas que me ajudaram muito na radiologia. E eu não passei por nenhum colega que se negou a me ensinar. Sim. Eu tava falando com o das Dores que às vezes até aquele preceptor mais fechado, que não gosta de muito papo, quando vê que o estagiário é interessado, ele acaba abrindo um pouco o coração dele, porque ele vê, rapaz, isso daí tá com sede de aprender mesmo, vou dar uma chance pra esse menino. E você conseguiu... Arco cirúrgico, uma experiência assim, que não é qualquer um que vai ter. Sensacional. E assim, do centro cirúrgico, tem muita coisa. Você tinha medo dos médicos? Tinha aquele respeito, né? Que a gente tem, né? Sempre tem. Aquele cuidado, né? Eu tinha um receio muito grande de contaminar, né? Então, contaminar a cirurgia. Então, tem muitas coisas que você não pode tocar durante a cirurgia. E esse era o meu maior receio. Não era nem manipular o arco, era acabar tocando em alguma coisa e parar a cirurgia porque eu contaminei e eu toquei na mesa, por exemplo. Nossa, ia me dar vontade de espirrar. Então, eu tinha muito receio disso. Durante a cirurgia, eu sempre conversava com o médico. Eu sempre perguntava, se eu não soubesse fazer determinada posição que ele me pediu para fazer, eu falava, doutor, olha, eu não sei fazer isso. Inclusive, até aconteceu isso, né? Foi? Tinha um médico que o pessoal tinha muito receio, né, de falar com ele e tal. E eu falei, ele me pediu uma posição que eu não sabia fazer. E aí eu falei, doutor, eu nunca fiz. O senhor pode me explicar? Né? Para poder não fazer errado? E aí ele me explicou, ele me deu uma aula ali sobre o posicionamento, me disse o que é que ele queria ver, inclusive chamou os residentes para poder ver. E aí falou assim, olha, ainda falou para os residentes, quando tiver um técnico aqui que for humilde, igual esse menino, que diga que não sabe fazer, eu quero que vocês expliquem igual como eu estou explicando, como é que faz. Em vez de ficar de má vontade para explicar, né? Ele foi uma pessoa assim, ó, que mudou totalmente, porque assim, eu só escutava quando esse médico era, mas quando eu conversei com ele, mudou totalmente a visão que eu tinha, sabe? Muito bacana isso, velho. Ele me explicou muito assim, eu participei de algumas cirurgias dele e foi sempre assim, muito tranquilo. Alguns profissionais do arco cirúrgico que já conversaram comigo falaram, é muito importante você entender o perfil de cada médico. Sim. Porque cada um gosta de um jeito e você tem que aprender a lidar com todos, desde o mais
o mais simpático até o mais fechado. Sim. Né? Isso, e você conseguiu, né, perceber que às vezes não é nada disso que o povo fala, né? Ó, na primeira semana que eu fiquei no centro cirúrgico, eu lembro de um colega que ficava lá, um profissional que já trabalhava lá no hospital, que ele sempre fazia isso. Ele chegava, trocava roupa, ia no centro cirúrgico antes de começar a cirurgia e perguntava qual a cirurgia que vai utilizar arco cirúrgico. Aí eu olhava o quadro cirúrgico. Aí ele já tinha muito mais experiência que eu, ele já sabia pelo nome da cirurgia se ia utilizar ou não. Então ele já ia, já procurava, olhava quem era o médico e já perguntava ao médico: doutor, qual é a sala que o senhor vai fazer? Qual é a sala que o doutor vai fazer? Qual é a posição que o senhor quer o arco cirúrgico? De que lado? Então ali ele já começava a se planejar. Para na hora que ele entrar com o arco cirúrgico, não contaminar a cirurgia. Deixar tudo no esquema que o médico gosta. Eu aprendi isso. E aí eu chegava estagiário e ia lá em cima. Qual é a cirurgia que vai precisar? Perguntava para a enfermeira. Colega, qual é a cirurgia que vai utilizar arco cirúrgico? Porque eu não sabia olhar o quadro para saber qual era a cirurgia ali. Aí ela falava, vai precisar de cirurgia tal, tal, tal. Qual é a sala? Eu ia anotando. Chegava lá embaixo, eu falava com os colegas, olha, vai ter tal e tal cirurgia, tal e tal hora, que vai precisar do arco cirúrgico. Entendi. Aí eu posso subir? Pode. No final, eles só queriam me deixar lá em cima, no centro cirúrgico. Fechou. Porque lá eu dominava, né? Já estava bem tranquilo com relação a isso. Com relação a essa questão do estágio, você teve uma experiência muito bacana. Quais dicas assim você daria para uma pessoa que vai entrar no estágio agora, né, que vai começar um estágio? Quais comportamentos você acha que ele deve ter? Como ele deve buscar, né, essas experiências que você teve contato? Às vezes pode ser que o setor seja um pouco mais fechado, não abra tanta, mas talvez com jeitinho você consiga uma brecha, consiga ter experiência. Porque eu já ouvi falar assim, ó, eu fui fazer estágio de tomografia e só fiquei observando. Sim. Né? Não deixaram eu mexer, alguma coisa assim. Então, talvez, não é também certeza, né? Talvez se você tiver um jeito de mostrar interesse, pode ser que eles abram, assim, uma exceção. Fala, não, tá bom, esse exame aqui é tranquilo, eu vou deixar você fazer. Eu acredito que tem algumas posturas, né? A primeira é você chegar, se apresentar como estagiário, você dizer que está ali para aprender, dizer que está ali para sugar o máximo de informação daquele profissional, que você não está ali para tomar o lugar dele. Então, quando você tem esse diálogo já franco, você já quebra um gelo, certo? Você já quebra um gelo. Outra questão é você observar o profissional. Como é que ele gosta de trabalhar? Como é que ele trabalha? Ele faz sempre dessa forma? Pô, então no plantão dele eu vou fazer dessa forma. Então, você começa a perceber o jeito do colega, né? E nunca discutir com um colega relacionado ao posicionamento. Se o colega já está trabalhando ali, ele faz sempre aquela posição, o médico sempre lauda. Você não chegar para o colega para querer dizer que você sabe mais do que ele. Porque é uma coisa que eu vejo estagiários fazendo. O estagiário chega para o colega e aí fala assim, no livro é assim, assim, assado. Aí o colega fala, não, mas eu faço aqui, o médico consegue visualizar da mesma forma e lauda o exame. Porque o objetivo do exame não é você achar que tá bonito ou não, é o médico laudar. Até porque quando a gente vai para a prática, a gente começa a perceber que, eu acho que na maioria das vezes a gente não consegue fazer igual o livro. A gente sempre precisa dar um jeitinho de posicionar, ou dar uma angulação maior, uma angulação menor. Às vezes o paciente está com um braço imobilizado, você não consegue deixar na posição que você quer para fazer um perfil escapular, por exemplo. Sim. Então, são coisas que você vai precisar se adequar na prática. E o colega que já tem experiência, ele já é acostumado a fazer isso. Sim, então, não tem por que você ir lá. Aí você acaba criando, quando um aluno chega para questionar o profissional que está ali, ele acaba criando uma barreira. E aí o colega não vai mais ensinar. Outra coisa, por exemplo, se você teve contato com dois preceptores, o preceptor gosta do jeito A e o preceptor gosta do jeito B, você faz do jeito B do jeito que um gosta e faz do jeito A que o outro. E depois, quando você se tornar um profissional, você vê qual dos dois é o seu perfil, né? Aconteceu isso comigo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, o exame de mão. O exame de mão, a gente sabe, né? Que a gente vai colocar a mão nessa posição. Pronto. Tinha um colega que ele só fazia em leque. Ele só fazia assim. Pronto. E o médico adorava desse jeito que ele fazia também. Pronto. Desse jeito, a gente normalmente, né, segundo a literatura, a gente faz quando tem, se tiver alguma perfuração, se tiver algum pino, algum parafuso, algum corpo estranho que você precisa visualizar. Então você faz nessa posição, porque aqui vai dificultar para o médico visualizar, né, do jeito que ele quer. Sim. Então a gente faz nessa posição. Ele só fazia o exame assim, de mão.
Então, no plantão dele, eu só fazia dessa forma. E nunca deu problema. Então não vai Tudo ser certo. o estagiário que vai dizer que tá errado. Que tá ou não. errado, entende? Então, eu acho que as pessoas acabam criando essa barreira sem necessidade. Você deve se adequar ao técnico que tá ali, até porque quando se o exame estiver errado, não é o nome do estagiário que vai, é o nome do técnico. Então, você acha que o técnico ia deixar que o nome dele estivesse vinculado a um exame errado? Não ia. Uma coisa que você falou que eu me identifiquei também é essa questão de falar com todo mundo. Então, se você todo dia vai passar pela recepção, fale, pare, bom dia pessoal, tudo bom? Olhe no olho. Se naquele setor sempre tem aquela pessoa da limpeza que tá ali, fale com a pessoa da limpeza, Sim. né? Pessoal quem tiver ali pelo lugar que você circula, eu acho interessante a gente cumprimentar, falar. Não precisa ficar também batendo vários papos, que a gente não é vereador pra ficar também, né? Mas cumprimentar, e aí, como é que tá, irmão? Tudo bom? Falar do tempo, aquela conversa banal assim, mas é agradável, pô. Sim, foi um caso que aconteceu agora, né? O evento do Conrad foi lá na Cairu, onde eu fiz a administração. Quando eu cheguei lá, o rapaz da portaria veio falar comigo. Parou na minha frente, assim, tava a Raiz olhou pra mim assim, falei, e aí, como é que tá? Ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não, eu tô impressionado você lembrar de mim, porque quantos alunos já passaram por aqui? Eu saí de lá em 2014. Poxa, que legal, Quantos alunos já passaram por aqui? Você ainda lembra de mim? Ele, pô, agora voltou como professor, que ele me viu com um crachá de palestrante. Sim. E aí foi muito legal, assim, a Raíza falou assim, pô, que legal, você fala com todo mundo. Então, isso daí foi, é uma coisa assim que eu acho que vem de berço, né? Isso. Vem de... Porque, da e criação. outra, tem bom dias e tem bom dias. Tem aquele bom dia que a pessoa fala só por obrigação, que pra mim passou batido. É o verdadeiro bom dia, né? De olhar no olho, cumprimentar. Isso é muito importante o pessoal desenvolver pra quem é mais tímido. Que não é você, bom dia, entrar no seu setor e falar só com quem te interessa, vamos dizer assim. E isso eu tô fazendo também lá na tomografia, que eu falo com todo mundo. Eu não tô nem na ressonância, eu vou lá e cumprimento o pessoal da ressonância, eles já me conhecem de nome. Francisco, tá sumido, o que é que tá acontecendo e tal? Falei, não, porque minha etapa aqui já tá concluindo, então eu tô só vindo nos dias pra completar mesmo. Oh, que pena, não sei o quê, tem que arranjar um plantão aqui pra você, independente de qualquer coisa, você deixa a sua marca, não é? Isso eu vejo que você fez muito, inclusive você já... Eu faço isso diariamente, hoje eu cheguei na clínica de manhã, aí eu cheguei e falei com as meninas da recepção, bom dia, Deus abençoe nosso plantão, pronto, passei. Aí no caminho tem a sala de enfermagem, eu abro a porta da sala, bato na porta da sala de enfermagem, meninas, bom dia, Deus abençoe nosso plantão. Pronto, sigo, vou pro meu setor. E fica... Bom. E assim, isso daí, você cria uma energia assim de paz, sabe? De que tá todo mundo trabalhando junto. Você não cria aquela questão da competição. Que eu vejo muitas vezes alguns colegas criando uma disputa, com enfermagem, com isso. Não, eu gente, cada um tem o seu trabalho. Falar disso. E, sabe, a gente tá ali para oferecer o melhor pro paciente. Se todo mundo trabalhar bem, o paciente vai receber o melhor tratamento, que é o que a gente espera pra nossa família, pra gente. Sim. Então... eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, que eu acho que todo mundo precisa trabalhar bem, sabe? Pô, isso é uma coisa que parece simples, mas que faz total diferença, né? E eu tô lembrando aqui também das dificuldades, né? E eu tô sofrendo algumas dificuldades, né? Você falou aí, e como é importante a gente saber conversar, né? Com o paciente, né? Porque... a paciente relatou que tinha medo de local fechado. Eu falei, não, mas tomografia não é que nem ressonância. É apenas um anel, disse assim. Você não vai sentir medo, não. Vamos lá conhecer a máquina. Quando ela entrou na sala, ela começou a chorar de um jeito que eu fiquei assustado. Eu falei, então isso que é a claustrofobia que tanto falo, que eu nunca... Se a gente escuta falar que a pessoa tem medo, mas eu nunca presenciei. E ela entrou em pânico. Aí eu tirei ela da sala... Tive que chamar o pessoal também para me proteger, né? Porque o que é que aconteceu? A paciente entrou com o estagiário na sala e saiu chorando. Eu falei, não, peraí, vou chamar todo mundo. Como você falou, né? Tem que se blindar, né? Se blindar. E aí, ela explicou e tal. Aí depois, quando ela se acalmou, levei ela de novo. Aí aquela questão da amizade. Eu tenho amizade com o técnico de enfermagem. Aí eu falei, deita aqui na mesa. Aí ele deitou na mesa, a gente fez a simulação. Aí ela foi e fez o exame. Isso eu poderia ter travado também ali, né? Mas eu acho que é muito importante. Eu lembrei da sua palestra na hora, falei, não, eu tenho que aqui saber lidar com as dificuldades, pô.
Eu não levei um murro nas costas, mas, mas foi bacana. E agora, Michel, eu quero só mudar de assunto aqui o seguinte, ó. A gente falou das especializações e tal. Onde você quer... Agora é questão de desejo, Sim. né? Porque eu só acho que eu tenho uma característica que eu sou que nem você. Onde tiver campo para trabalhar, eu vou trabalhar. Sim. Mas onde você quer chegar na radiologia, assim, que você fala, poxa, eu gostaria muito de ficar em tal vertente da radiologia? Ó, eu me vejo muito, né, daqui na frente, trabalhando com emergência. Eu gosto de me adaptar a essas funções, né? Você tem um paciente que chegou, por exemplo, com a faca enfiada no peito. Então você precisa se adequar para poder fazer aquele exame, para oferecer a melhor imagem para o médico, para conseguir visualizar tudo que ele precisa. Então, eu gosto desses desafios. E paciente sabe? pode ser de tudo que é tipo, viu, Sim, gente? Você não sim. sabe qual foi Sim. dessa faca aí, né? E que é uma coisa muito importante, que a gente não deve julgar o que aconteceu com ele. Chegou o paciente ali, pode ser um santo, a gente vai atender da mesma forma que Ou pode for ser uma um pessoa, bandido. a gente vai atender da mesma forma. Sim, sim. Então, eu me vejo assim trabalhando nessa parte, né, de emergência. E assim, com relação ao alcance profissional, eu me vejo no cargo de chefia, certo? E uma questão também é a questão da evolução na educação, certo? Sim, sim. Eu me vejo daqui a alguns anos também no cargo de coordenação, por exemplo, de algum curso. Você foi professor numa escola lá da ilha, não foi? Sim, sim. Como é que foi essa experiência? Porque às muito vezes boa. os cursos estão todos concentrados aqui em Salvador. Sim. E quando você acaba indo para outros lugares, existe poucas oportunidades de uma formação. E você junto com o Wellington, Sim, sim. Hoje eu estou lá com ele. lá na ilha, né? Como Lá é que na foi ilha. essa experiência? Assim, eu ainda, né, estou lá só esse mês agora que eu não peguei matéria lá por conta do Horário. plantão. Eu tô dando plantão dia de sábado e aí acabou que Não dá para se dividir em dois, né? Mas eu tenho um carinho muito especial pelo pessoal da ilha. São pessoas que você vê que é bem dedicado, né? Está ali um dia na semana, é um sábado, aula o dia inteiro. Então, Puxado. você vê, é muito puxado. Então, você vê ali os jovens abrindo mão de estar curtindo o seu sábado para estar ali estudando. Certo? Buscando uma profissão, buscando, assim, uma profissão mesmo, buscando uma forma de trabalho, né? De se Agora sustentar. você vê a diferença, Diego. Aqui em Salvador tem tanta oportunidade de eventos e tudo mais, que eu tenho certeza que se fosse na ilha, esses seus alunos todos iam em peso, né? Eu já trouxe para cá. Eles já fizeram Já até esse vieram. translado, Teve né? um evento de Carlos que eu trouxe e veio em peso, veio as duas turmas de lá para cá. Qual E que a é gente foi muito legal mesmo, assim. Eu digo isso porque diversos eventos que você vê que no caso não perco Sim. evento nenhum. E especificamente da minha turma agora, quase ninguém vai. Sim, E são eventos super acessíveis, né? sim. Então, e aí você tá indo na ilha, formando turma, o pessoal tá gostando. E é muito importante também uma coisa que eu percebi em você, Michel, que você não vai apenas dar aula. Você vai e você estimula um sonho, né? Sim. Você sempre fala sobre a área, que talvez nem seja sobre o assunto daquela aula, Sim. daqueles 50 minutos, sei lá, dando exemplo, 50 minutos de aula, mas é bom você também estimular, né? Eu faço muito isso assim, ó. Como a aula é o dia todo, a gente sabe, né, que depois do almoço o aluno vem cansado, a gente vem cansado, então Sim. a aula acaba que cai um pouco, né, a produtividade. Então eu sempre faço, quando a gente volta do almoço, eu termino o assunto que eu separei para aquele dia, passo algum exercício e sempre falo sobre a área. E aí eu conto alguma história da área que eu passei naquela semana no serviço, eu conto alguma história que já aconteceu comigo. Eu sempre procuro estimular, falo sobre as áreas que tem na radiologia. Então, isso é até engraçado, que eu dei uma matéria há pouco tempo de equipamentos, né, na radiologia, e a gente fala sobre equipamento de raio-x, tomografia, mamografia, fala todos os equipamentos no geral. Sim. Né? E alguns equipamentos os alunos falavam, isso daí eu já conheço só de você falar, da sua empolgação de falar das tantas áreas que tem para poder trabalhar na radiologia. Que legal, velho. E aí, isso daí traz uma coisa muito boa assim pra gente. Muito Eu acho boa. que o reconhecimento é uma coisa que valoriza a gente, faz com que a gente tenha mais vontade de oferecer o melhor.
eu sou uma pessoa muito acessível. Então, meus alunos todos têm meu número do celular. Então, Sim. às vezes eu recebo mensagem, às vezes eu não posso responder naquele momento, mas quando eu posso, eu respondo. São sensações que ultrapassam muito a questão financeira, entendeu? Muito. É muito significativo. Agora, veja só, você se formou há pouco tempo, você está há pouco tempo no mercado de trabalho. E um recado agora para quem está assistindo a gente. Todo mundo fala que o mercado de trabalho é fechado. Você viveu isso. Sim. É realmente fechado? Gente, eu acredito que está difícil para todas as áreas, certo? A gente escuta muito aí, fulano fez uma faculdade, estudou na faculdade federal, fez um curso, que eu não vou falar nome de curso aqui, mas fez um curso que antigamente era um curso que você tinha uma supervalorização no mercado de trabalho, já saía empregado, e hoje está rodando aplicativo, está vendendo lanche na rua, porque precisa se manter, e aí procura uma outra profissão para poder conseguir se manter. Então, eu acho que tudo está fechado, né? Todas as áreas. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, a gente precisa buscar abrir oportunidades. Como foi Já que a me oportunidade não aparece de mão beijada. Exatamente. Como foi que eu me vi para poder abrir a oportunidade na radiologia? Sim. Foi dar aula. Surgiu a oportunidade de dar aula, eu me preparei para dar aula. E para poder dar aula, a gente precisa estudar diariamente. A gente precisa estar preparado. Então, isso fez com que eu me preparasse mais para... eu não digo me tornar o profissional que eu me tornei hoje, porque eu acho que eu estou numa crescente ainda. Eu ainda vou me tornar o profissional que eu quero ser, né? Então, eu acho que é isso. É a gente buscar abrir oportunidades. Um professor, colega meu, ele é professor de física. Ele me mandou mensagem seguinte: Francisco, você que está fazendo radiologia, tem um amigo meu que está interessado em fazer radiologia. Você estimularia ele? Eu falei, olha, é fácil arranjar emprego e tal. Eu falei, é muito cedo para eu dizer isso. Mas é um mercado que se a pessoa não tiver sangue no olho, não correr atrás de se buscar a formação depois da própria conclusão, muito dificilmente ele vai achar alguma coisa. A radiologia, ela precisa que você faça algumas especializações, alguns pós-técnicos depois, para que você tenha mais facilidade, mesmo assim não é garantido, de você entrar no mercado de trabalho. Eu falei, então, ele tem que ver o seguinte: ele quer fazer radiologia, ele decidiu, gostou, ele gosta, ótimo. Ele está disponível de ser sangue no olho, de participar dos eventos e tal. Se ele tiver com essas características, talvez, não posso garantir também, ele tenha a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E é isso que eu estou também me posicionando para isso. Se vai se efetivar, não sei ainda, muito cedo, né? É o que eu falo para os alunos, assim, né? Para poder incentivar, né? Durante as aulas. Gente, se preparem, certo? Você pode ter até um conhecimento de alguém que te coloque naquele trabalho, mas se você não tiver o conhecimento para se manter, se você não tiver o conhecimento técnico, que eu quero dizer, você não vai ficar muito tempo naquele serviço. Então, você pode conhecer alguém que te coloque naquela clínica ou naquele hospital, mas você precisa ter o conhecimento técnico para se manter, porque nenhum empregador vai te manter se você ficar gastando filme à toa, se você ficar... Perdão. Pega uma água ali para ele. Nenhum empregador vai te manter se você ficar errando exame, se você ficar tendo que reconvocar paciente. Então, você precisa se preparar. E assim, nenhuma faculdade de nenhum curso ou nenhum curso técnico, ele te deixa totalmente preparado para o mercado de trabalho. Você precisa... É um currículo cru, né? Exatamente. Você precisa buscar o pós, né? E uma frase que eu sempre digo de Marley em sala de aula, já falei várias vezes em palestra, é que Marley falou uma vez isso e me marcou. Não é o mercado de trabalho que se prepara para o profissional. É o profissional que tem que se preparar para o mercado de trabalho. Sim, sim. Então, é isso que eu digo aos alunos o tempo todo, certo? Marley estava até me falando isso, que às vezes aparece vaga de ressonância e ele não tem quem indicar. Porque ninguém está se capacitando para assumir um setor de ressonância. Apesar de ser difícil uma capacitação na ressonância, assim, né? Você vai fazer após agora, né? Eu estou focado mais em tomografia, mas você vai viver as duas coisas. E outra coisa que eu estava pensando aqui,
Michel, a sua água aí, ó. Obrigado. Beba aí, meu menino, pra não engasgar. Você tava falando sobre... Eu perdi agora a fio da meada, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se a pessoa tá com sangue no olho, já falei isso, né? Poxa, tava com uma ideia tão legal aqui, mas vamos lá. Você tá vivendo a questão da dificuldade do mercado de trabalho, é difícil, é uma realidade. Então, você que tá achando que vai ser lembrei o que eu queria. Muitas promessas, às vezes, aparecem pra gente, estão aparecendo pra mim também. Quando a gente se destaca, né, a gente acaba aparecendo promessas. Sim. Só que é bom deixar claro pro pessoal que essas promessas, às vezes, são de uma ótima intenção, assim, mas às vezes não dá pra se concretizar porque o QI não existe mais. Para existir, o cara tem que ter uma peixada grande. Não é apenas uma indicação. E é bom as pessoas começarem a entender isso, né? Que promessa, às vezes, não vai se concretizar, né? Eu tive várias promessas, né? Foram várias promessas de emprego. Machuca a gente um pouquinho, Sim. né? A gente acaba Isso acabou me fortalecendo, certo? Eu tive várias promessas, várias pessoas. Olha, quando você se formar, tem um emprego garantido para você. Muita gente deve estar se identificando agora com esse... Me mande o currículo que é certo. Só que assim, a gente tem que pensar em alguns pontos. O primeiro, não depende só daquela pessoa. Outro ponto. Às vezes a pessoa está falando ali para poder fazer uma política de boa vizinhança com você, certo? Então ela está falando ali, mas ela não vai te ajudar. Então a gente tem que pensar por vários pontos. Eu perdi uma oportunidade logo quando eu me formei. Eu dei entrada lá no conselho, né? E foi até rápido a minha documentação. Mas uma colega, né? Que eu fui estagiário dela, me ligou. Michel, surgiu uma oportunidade aqui no hospital tal, onde eu trabalho. Você quer? Claro. Agora sim, ó, eu estou no processo de dar entrada no conselho, estou esperando para poder... Olha, isso é na segunda-feira. Você tem até quinta-feira para me trazer os documentos. Se você me trouxer, a vaga é sua. Ah, fiquei doido. Eu liguei pro conselho, aí falei, o pessoal na época lá me ajudou bastante, né? Eu tive um apoio também de Marley, que conhecia o pessoal lá na época. E aí foi e... Beleza, vai sair, vai dar tempo, vai, pronto. Chegou na quinta-feira, Nossa, nada. tava felizão. Na quinta-feira não saiu nada. Gente, me bateu um desespero. Sexta-feira de manhã, 8 horas da manhã, chega a autorização do conselho dizendo que estava tudo correto. Aí você ligou. Aí eu liguei pra ela, ela falou assim, você tinha até quinta-feira, final da tarde, porque foram duas pessoas indicadas, uma por mim e outra pelo colega. E o do colega já estava com todos... O seu era prioridade, né? Mas você não entregou a documentação, a outra pessoa que o colega indicou entregou tudo. Então, entregou tudo. Ela ficou com a vaga. E essas coisas acontecem, velho. E assim, claro que pra gente é um balde de água fria, né? Demais. Mas é aquela coisa, né? Eu acredito muito em Deus. Deus que preparou aquilo pra mim, não era meu momento. Não era o seu momento, sim. Talvez eu não tivesse preparado para aquela vaga. Até, apesar de que ela falou assim... Na verdade, não foi uma promessa, foi um processo seletivo. Isso, que eu fui eliminado porque eu não entreguei a documentação. Né? Mas não era um processo seletivo porque, pelo visto, ela queria você. Sim. Né? Mas é isso, é bom as pessoas também não se apegarem tanto a essas promessas que vão acontecendo. Sempre tem o seu plano A, B, C, D, E. Isso é um caso atípico. É um caso atípico, mas as promessas acontecem às vezes, Diego. E aí, às vezes é boa intenção, às vezes é política de boa vizinhança, mas eu digo pra vocês, não se apeguem a essas promessas. Corra atrás do seu. E uma questão que eu queria até falar aqui, eu posso olhar para aqui? Pronto. Uma questão que eu queria falar é que eu estou percebendo, né? Isso aconteceu comigo no começo do meu estágio, que eu não sei se você já ouviu falar, Francisco, na síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Você faz seu exame, tá perfeito o seu exame, mas você não consegue acreditar que seu exame tá bom. E eu tenho visto muito isso em estagiários, em alunos. Eles fazem o exame perfeito, ele está vendo que tá igual como tá no livro ali. Tá perfeito o exame, melhor do que muitos profissionais que estão atuando. Mas ele não consegue acreditar que o exame dele tá bom. E aí ele acaba criando insegurança que nenhum exame que ele vai fazer depois,
e ele começa a acreditar que tá bom. Ele se autobloqueou, né? Ele vai se bloqueando. E acha que os outros é melhor do que o dele. Exatamente, acha que sempre que o exame dos outros tá melhor, então não confia. E quando você traz você traz isso, né, a falta de confiança, você traz isso para o mercado de trabalho, você traz isso numa entrevista, você traz isso para uma entrevista, você traz isso para o paciente. Você já passou por entrevista já? Já. E aí, deu as dicas aí pra mim agora. Peraí que eu pego um papel e uma caneta aí. Mas como é que é? Hoje, assim, as entrevistas que eu passei, primeiro eu tive uma prova online escrita. Então, eu tive essa prova online, eu fiz. Conhecimentos específicos. Isso, conhecimento específico. Pronto. Aí depois você vai pra conversa, né? E aí... Escrita, né? Ou foi de marcar? Você faz uma prova de marcar no computador. Certo. Pronto. Aí a segunda etapa, eu vou falar da última que eu participei. Certo. Pronto. Eu fiz primeiro uma prova no computador, aí passei para a segunda etapa. A segunda etapa era uma prova escrita presencial, né? Onde tinham questões abertas e questões fechadas. Pronto. Só tava vocês e havia outras pessoas? Tinha umas 10 pessoas na sala. Você conhecia? Tinha uma pessoa que eu conhecia na sala. Eu fico imaginando essa sensação. E que era uma né? pessoa que já trabalha há mais de 10 anos na área. É isso é Então, importante que eu tava pensando assim. A sensação de você abrir a porta e ver Sim. vários profissionais ali. E você abriu a porta, todo mundo vai olhar pra você e falar, eita, deixa eu sentar aqui, viu? Aí eu tento assim, eu tento sempre pensar em alguma forma que eu consiga levar para um lado bom para mim. Qual é o lado bom? Eu sabia que o colega já tinha 2 empregos. Qual é o lado bom? Ó, vou torcer para essa empresa estar buscando alguém que não tem emprego, porque ela não vai ter que adequar a agenda. Dessa forma você começa a ter confiança. Então você começa a criar confiança. Mesmo que não seja verdade, mas o que importa é você estar confiante. Exatamente. Aí eu fiz minha prova, passei para outra etapa. Na outra etapa, tinha menos pessoas, né? Acho que tinham 5 ou 6 pessoas. E aí já foram perguntas. E a expectativa, assim? Você começa a fazer planos? A gente começa a fazer planos, não, vou trabalhar nesse lugar. E aí você vai criando, É muito né? importante, pessoal, saber isso para se fortalecer quando tiver uma frustração, uma coisa assim. Mas continue. E uma coisa que eu queria pedir pro pessoal do RH... Bote aí, Daga. Tá? Uma coisa que eu queria pedir pro pessoal do RH. Gente, dá um feedback pra pessoa. Manda um e-mail, não custa nada. Olha, agradecemos pela sua presença, você não passou na entrevista. Avisa, porque a pessoa cria uma expectativa, ela fica esperando uma resposta e não vem a resposta. Poxa, e até hoje verdade. você fica naquela expectativa. Até hoje. Pô, será que eu passei na entrevista do ano passado e não mandaram o e-mail, não chegou, alguma coisa assim? E a desse local tá me cozinhando, porque eles me mandam um e-mail, todo mês eles me mandam um e-mail. Michel, você continua no nosso banco de dados, não foi para aquela vaga, mas vai aparecer uma vaga na nossa empresa para você, na nossa rede. Aí seu coração né, fica cheio de esperança. E aí a gente toda vez queria... Essa questão de e-mail é importante, porque aí nosso cérebro já fala assim, pronto, essa não deu, vou partir para outra, vira a página. E aí, quando não rola isso, a gente não consegue virar a página direito. Ou então vira, mas vira... E assim... na minha trajetória, eu acho que são várias coisas assim, né, que a gente fica com aquela ansiedadezinha, né? Agora mesmo eu fiz 2 concursos que estou esperando chamar. Então, todo dia você fica olhando diário oficial, olhando será que vai chamar, tanta gente deve será estar que se não identificando vai. agora. E aí a gente vai criando aquela ansiedade, né? Então, graças a Deus eu tenho as minhas funções no dia a dia que me faz com que eu não fique pensando nisso o tempo todo. Mas eu imagino quem está, por exemplo, desempregado, que está só em casa estudando, que fica naquela coisa o tempo todo atualizando, o tempo todo F5 no computador para poder essa aparecer. vida de entrar no mercado de trabalho. Então, sim, Ô, exatamente. Michel, vamos fazer uma pausa aqui. Sim. Que eu preciso dar um recado pro pessoal, tá bom? Sim. Pessoal, veja só, recado importante agora, ó. Vou até fazer, é muito importante vocês curtirem, comentarem, compartilharem todos os conteúdos do Facilita Radiologia. Tanto o podcast que está acontecendo aqui, quanto também os conteúdos explicativos que eu coloco lá no Instagram. Então siga tanto o Instagram quanto o YouTube. É muito importante também o compartilhamento, pessoal. Indique para as pessoas que você conhece, porque nós estamos fazendo isso aqui com muito carinho, tá bom, pessoal? Eu reconheço, a cada dia, eu e Diego, meu parceiro aqui, nós estamos tentando trazer um conteúdo de melhor qualidade, técnica para vocês, audiovisual, né? Nós estamos aprendendo a fazer um podcast com o equipamento que nós temos. Então, nós enfrentamos algumas dificuldades no início, até comentei, a gente vai fazer até uma
uma conversa, né, Diego, eu e você, falando sobre essa intenção do nosso projeto, mas que nós estamos aprendendo e cada vez nós estamos tentando trazer um conteúdo com melhor qualidade para vocês, tá bom? Outro recado importante é o seguinte, ó, se você acredita nesse projeto, Facilita a Radiologia, e quer fazer ele crescer cada vez mais, para tornar o espaço que a radiologia merece, faça uma contribuição, tá aqui o nosso Pix, ajude a fazer o projeto crescer, tá bom, pessoal? Agora eu vou continuar aqui nossa conversa com o Michel Fonseca. Vira só, Michel. Você teve a oportunidade de palestrar lá no Conrad, né? Sim. Que foi um evento muito bacana, organizado pelo Will, que é um cara show de bola, né? Para mim é um cara que queria ter a desenvoltura nas redes sociais que ele tem, eu não tenho, né? Essa questão do marketing digital que ele faz, ele corre muito atrás, ele é muito... vai nos eventos, né? Super humilde, né? Eu queria até deixar esse elogio aqui para ele. O evento foi super bem organizado, tanto na recepção, que a gente fez o credenciamento rápido, teve também o coffee break, tudo certinho, tudo ocorreu bem. Ele disjunto ali também pela questão do tempo dos palestrantes, né? Ele via a preocupação dele, ele super antenado nisso. E você palestrou lá, falando sobre várias dicas da radioproteção, né? Sim. Porque a gente pega essa disciplina radioproteção, né? Mas às vezes parece que entra por aqui e sai por aqui, né? Porque a gente percebe vários vacilos, né, que o profissional tem. Existem algumas questões de radioproteção que é institucional, que aí cabe você fazer correr atrás de regularizar essa situação, mas tem coisas que é o profissional que está cometendo. Me fale um pouco aí sobre essa questão do tema radioproteção. Por que você escolheu esse tema para dar essa palestra? E me conte como é que foi essa sensação de palestrar no Conrad. Eu queria aproveitar aqui, né, para poder agradecer publicamente, né, porque eu já conversei com o Will lá, quando acabou o evento, agradeci todo o apoio. Queria agradecer também, tá aqui nessa câmera, queria agradecer também a todos que trabalharam lá no Conrad, que de alguma forma deu um apoio muito legal pra gente. Os palestrantes foram muito bem assistidos, né, lá no Conrad. Muito obrigado, gente. Eu escolhi o tema de radioproteção porque eu acho que as pessoas estão deixando um pouco de lado, né? Eu escutei isso de alguns professores na minha época da graduação, falando com relação a isso, de você ter cuidado quando você já estivesse na área, porque por conta da radiação, você não enxergar a radiação, você não escutar a radiação e você não sentir cheiro de radiação, as pessoas começam a perder aquele receio da radiação. E a gente sabe a quantidade de problema que a radiação pode provocar. Certo? E hoje a gente tem tantas coisas que podem levar a doenças, como o próprio câncer, por exemplo, e que hoje você não consegue provar que aquela pessoa está com câncer por conta da radiação. É muito complicado, né? Você fazer essa perícia, fazer esse link, né, com a radiação. Então, se já tem tanta coisa que pode trazer doenças pra gente, por que a gente não vai se proteger daquilo que a gente aprendeu na faculdade, no curso técnico, que faz mal? Então, a gente precisa se proteger. Não é você deixar de trabalhar na radiologia por conta da radiação, mas é você usar os métodos que a gente aprende para se proteger da radiação. É verdade. E teve outras questões que você trabalhou lá na sua palestra, que foi a questão da legislação, que inclusive cai muito em concurso, porque às vezes as pessoas, para concurso aqui, falando aqui, estudam a parte específica, mas não estudam a legislação. E você alertou eles disso, não foi? Sim. E eu acho que a legislação, quando a gente vai estudar a legislação, a gente não pode estudar só a legislação que está em vigor. A gente tem que entender como foi a evolução, né, daquela legislação. A gente não... hoje a gente tem a RDC 611, mas existiu uma evolução. A gente ficou de 88 até 2019 com a portaria 453. Foi. Então, durante muito tempo, ela foi quem trouxe os parâmetros de radioproteção para a gente. Tanto que, assim, muitos profissionais mais antigos seguem exatamente ainda o que está na portaria 453, né? Porque ainda não se adequou a RDC 611. E assim, a gente teve muitas atualizações, né, de segurança. Então, as pessoas precisam estudar isso para poder se adequar ao seu serviço, né? E digo mais, no decorrer aí de como está indo nossa
nossa posição profissional, né, Sim. técnica, vai mudar de novo depois, Sim, né? Porque a gente acredito muito percebe nisso. que as coisas estão se desenvolvendo. Aí você falou dessa questão da legislação e você trouxe também, voltando para a radioproteção, a questão do jaleco, né? Que parece algo simples e que lá você trouxe alguns exemplos bem interessantes, que é bom o pessoal que está assistindo a gente relembrar essa questão. Gente, quando eu saí da palestra, alguns professores, né, alguns palestrantes que estavam lá, falaram assim, Michel, isso que você falou, rapaz, me dá uma raiva quando eu vejo uma pessoa na rua usando jaleco. Às Gente, vezes, desculpa, mas às vezes até médico, viu? Eu já sim, vi. sim. São pessoas de várias áreas, né? Gente, outro dia, foi o que eu contei na palestra, eu estava saindo de casa, vi um rapaz no mototáxi, vestido de jaleco atrás, tipo, indo pro serviço. Gente, ali a quantidade de bactérias que ele tá passando ali. Aí vamos imaginar que ele trabalha no setor oncológico. Ele está indo lá para poder fazer um exame, por exemplo, né, trazendo para radiologia, de uma paciente ou um paciente que está com seu o sistema imunológico zero. Então, imagine o risco que ele está colocando para aquele paciente. É verdade. Ou ele vai trabalhar num local que tem superbactérias, bactérias que o antibiótico comum não consegue solucionar. E aí ele está ali tratando aqueles pacientes, depois ele chega em casa e traz tudo aquilo para dentro de casa. Não existe. Eu já vi também, Michel, profissionais que já estão na área há um tempo, que já têm o mesmo jaleco há muitos anos. Tudo bem se ele lavar e tal, mas o jaleco acaba perdendo um pouco aquele aspecto de algo novo, assim. E eu acho que também a própria aparência também é importante pra gente, né? A gente ter um jaleco em dia passado, limpo, sem ter aquele jaleco amassado, porque fora essa questão da própria higiene, isso transparece para o paciente uma sensação mais confortável, né? A questão do jaleco. Sim, sim, com certeza. E eu vejo que muitos profissionais acabam colocando no carro, né? Coloca pendurado no carro para poder Sim, não amassar. Gente, ali você está colocando em risco todos que vão pegar o seu carro. Exatamente. Certo? O colega relator, também falei isso na palestra, que pegou um Uber e no Uber tava lá o jaleco pendurado no Meu banco Deus, do já carro. pensou? Então, olha o risco, é o risco biológico. Aí, como eu disse, né, a gente não fala só de radioproteção, a gente precisa falar também do risco biológico, Do risco que é uma biológico. coisa que é pouco dita Sim, quando a sim. gente faz a faculdade ou curso técnico. A gente fica Isso é bitolado pouco em falado. radiação. Exatamente. É E é um verdade. assunto que é bem importante. E eu percebi que muita gente se deu risada nesses exemplos que você trouxe, foi bem legal. E eu falei pra você, rapaz, essa sua palestra, quem anotou as dicas, tá aí com a faca e o queijo na mão. Agora, falando do futuro aqui, você tem vontade de fazer outro tipo de palestra? Tem alguma coisa em mente para os próximos eventos? Sim, sim. Para a próxima palestra, eu estou querendo trazer isso que a gente conversou aqui um pouco antes, que é a questão de linkar, né, a administração com a radiologia. Como você deu uma sugestão de fazer um tema com relação a isso, a administração no setor da radiologia, é isso que eu quero fazer. Só que eu quero trazer uma coisa que a gente aprenda a administrar o tempo na radiologia para poder a gente diminuir o tempo entre um Puxar paciente bem e para a outro. realidade do... Exatamente. Então, eu quero trazer uma coisa assim, que a gente aprenda a reduzir custos dentro do setor da radiologia, que a gente comece a administrar melhor o nosso setor e também o comportamento pessoal com os colegas. Isso é Então, muito um importante. tema que eu quero trazer para a próxima palestra. Ah, isso vai aí. ser muito legal mesmo. Agora, veja só, Michel, vamos entrar aqui no último, assim, tópico da nossa conversa hoje, que é a questão do cenário da radiologia, né? Como você avalia o cenário da radiologia hoje? Você acha que ele está, com relação às oportunidades, você acha que ele está um pouco estagnado com relação à quantidade de oportunidades que está aparecendo? Já foi melhor? Ou melhorou agora? Com relação às oportunidades? Eu acredito assim, né? Eu tenho uma esperança muito boa, assim, para a radiologia. Eu tenho visto, principalmente no interior, estão abrindo vários serviços, né? Então, eu tenho uma expectativa muito boa. A gente tem agora a lei do tecnólogo, né? E o pessoal lá do Contec, Cassiana falou aqui, Foi. junto com o Carlos, estão lutando, né, pela gente para poder aprovar isso. Então, eu tenho uma expectativa muito boa com relação à radiologia, né? Eu acredito que a gente tem muito a crescer
E por isso que a gente fala tanto, né, com relação à educação continuada. Sim. Porque a gente só vai conseguir valorizar a nossa profissão com conhecimento técnico, com conhecimento da onde a gente buscar o reconhecimento disso. Onde é que a gente vai buscar o reconhecimento disso? Através da lei. E agora que a gente está conseguindo isso. Quantos anos ficou parado essa lei? É, verdade. Então, eu acho que através do conhecimento a gente consegue buscar um reconhecimento e eu acredito que a gente reconhecendo o nosso valor, os outros também vão reconhecer. E outro detalhe, você é tecnólogo e foi professor de educação, do ensino técnico também por muito tempo. Você indicaria, primeira coisa, para a gente esclarecer aqui, o que é que você vê que você estudou no tecnólogo que no técnico não tem? Você indicaria quem pudesse também, porque isso tudo envolve custo, apesar que tem as instituições federais aí que é gratuito. Você indicaria um técnico formado fazer o tecnólogo? Sim. Mas bora para a primeira parte. O que é que você vê que tem no tecnólogo e que não tem no técnico? Primeiramente aí. O tecnólogo, a gente tem algumas matérias, né, que são em comum com vários cursos. Então, a gente acaba tendo contato com outras áreas, não só da radiologia. Quando eu fiz o tecnólogo, eu peguei várias matérias com alunos de fisioterapia, aluno de biomedicina, tanto que hoje eu tenho um amigo que é amigo mesmo, a gente se fala toda semana, que ele é de fisioterapia. A gente pegou 3 matérias juntos. Então, eu acho que ali você já vai criando um network com várias áreas. Outra questão que eu acho bem importante é você, no curso técnico, a gente é muito focado para a execução daquele exame. Então, a gente acaba não escutando tanto sobre outras áreas da radiologia. Sim, então, a gente foca muito na questão do raio-x. Sim, sim. Então, na faculdade, você tem essa perspectiva, né, de outras áreas da radiologia que você poderia trabalhar. Verdade. Então, é por isso que eu faço sempre questão de levar para os alunos do curso técnico também essa vivência, né, de que você pode trabalhar em outras áreas. Para que eles fiquem com mais sede, Exatamente. né? Inclusive, no curso no tecnólogo, você vê o funcionamento da tomografia, a evolução das gerações com bastante profundidade, ressonância também, que é uma ciência, assim, fantástica, que eu nem me atrevo a explicar, porque Marley Dourado faz isso como ninguém, aí eu prefiro não comentar sobre a questão do hidrogênio, né? Que é muito importante. E isso, eu percebo que o tecnólogo, ele acaba ficando com mais sede. Pô, tem tanta coisa a ser explorada aqui que eu posso buscar. Então, eu acho bem interessante isso aqui. Agora, a outra coisa que eu queria perguntar foi o seguinte. Eu falei sobre a diferença do técnico e tecnólogo. E se você indicaria a pessoa fazer tecnólogo? Para quem está chegando agora, eu acredito assim que vai muito da sua necessidade financeira. Então, se você tem tempo e tem dinheiro, né, para poder investir na sua graduação, que eu falo tecnológica, né, você faria faculdade. Mas se você não tem como investir agora esse tempo e esse dinheiro para poder fazer o tecnólogo, faz o técnico, certo? Começa a trabalhar e aí você vai visar ter a visão de crescimento. Tem os pós-técnicos também, Exatamente, né? Tem pós-técnico, você pode fazer depois o tecnólogo, se sentir a necessidade, né, de um nível superior para buscar alguns cargos, né, que você não poderia buscar por conta do nível técnico. Sim, e outra coisa, deixar claro que a pessoa que é técnica, infelizmente, ela não vai excluir disciplinas no tecnólogo. Não, ela vai ver tudo do início, infelizmente, porque curso técnico é uma coisa, a graduação é outra. Se você tivesse a graduação em uma área comum, aí sim poderia excluir disciplinas, mas o técnico, infelizmente, não vai excluir, vai fazer os 3 anos, né? No início, vai ver coisas que ele já viu. É por conta da carga horária, porque às vezes tem até a mesma matéria no curso técnico e na faculdade, mas na faculdade você tem muito mais horas. Então, por conta disso, você não consegue excluir aquela matéria. É muito importante as pessoas fazerem isso. E eu tô vendo na minha turma, tem várias pessoas que são técnicas. E eu pergunto, e aí, tá valendo a pena? Tá valendo a pena. Eu tô percebendo que aqui portas irão se abrir. Então, é muito importante isso, Michel, porque às vezes a pessoa faz o técnico, aí tá com o currículo cru, como a gente falou, e depois talvez reclame que o mercado é fechado.
né? Mas às vezes é bom você correr atrás assim de oportunidades, como você está vendo aí. Agora, falando da pós-graduação, você optou por fazer metade do seu estágio de tomografia e a outra metade ressonância. Sim. Eu quero entrar no assunto polêmico agora. Sim. Nada de citar nomes. Na ressonância, você vai competir com biomédicos, Sim. principalmente na ressonância, né? Como você enxerga esse tipo de competição? Você considera que para exames de imagem, o tecnólogo e o biomédico nesse quadrado aqui, exames de imagem, você acha que a formação é igual? Francisco, eu vou ser bem sincero com você aqui. É uma questão bem polêmica, né? Vai dar um corte isso aí, viu? É uma questão bem polêmica, isso, né? Mas é o seguinte, eu acredito que a questão dos biomédicos entrarem na ressonância foi uma brecha que os profissionais da radiologia deu. Marley já Certo. comentou algo sobre isso Eu também. acredito muito isso. E não foi só profissional da ressonância, da biomedicina que entrou na ressonância. Tem profissional que era de tecnologia e entrou na ressonância. Certo? Eu conheço, não vou falar nomes, mas tem profissional que era de tecnologia e hoje, inclusive, já fez o curso tecnólogo, né? Sim. Então, é uma questão que eu não sou contra, assim, com relação à ressonância, porque a gente não tem uma legislação específica para ressonância. Sim. Então, Porque não envolve radiação. não envolve radiação ionizante. Então, a gente não tem uma legislação específica. Então, eu, sinceramente, Existia a brecha, é uma existia a realidade. brecha, quem estiver preparado entra. Não existia exclusividade de forma... Até então, acho que não existia exclusividade para a ressonância ser destinado para técnicos e tecnólogos. Não existia essa restrição. Sim. Eles aproveitaram disso, colocaram na grade curricular deles exames de imagem Isso. e agora eles estão aptos Aptos a fazer a à ressonância. ressonância. Agora, com relação à tomografia, aí é diferente. E porque radiografia? a gente tem uma legislação que diz que só quem pode atuar com radiação ionizante é o profissional de radiologia, seja Isso. o técnico ou tecnólogo. Sim. Então, a gente tem uma legislação que fala sobre isso. Então, o biomédico não pode trabalhar com tomografia. E desculpa também, nós estudamos radiação ionizante Sim, toda a nossa formação. exatamente. Não foi uma disciplina ou duas. Sim. Foi toda a nossa formação. Nós estudamos radioproteção, nós estudamos o funcionamento, como gera a imagem. Então, não vai ser uma disciplina que vai deixar você, na minha opinião. Agora, minha opinião, não é uma ou duas disciplinas que você vai pegar na sua graduação, seja lá do que for, que vai te preparar para fazer um exame de imagem envolvendo radiação ionizante. Sim. Quem é que domina técnicas radiológicas? É o técnico e o tecnólogo. Ponto. O que foi que acabou surgindo essa brecha para a relação da biomedicina? Né? Por muito tempo, a gente não tinha um curso superior de radiologia. Sim. Então, Tinha só o técnico, né? até hoje, em muitos locais, a chefia não é um tecnólogo em radiologia. A chefia imediata do setor de radiologia é ou a enfermagem ou é um biomédico. Por conta do quê? nível superior. Porque para ser chefia de setor, você precisa ter um nível superior. Certo. E como tinha poucos tecnólogos Exatamente. no mercado... E aí o que foi que aconteceu? Surgiu uma pós-graduação de imaginologia. Que nessa pós-graduação de imaginologia, você tem tomografia e você tem ressonância. E quem poderia fazer essa pós-graduação? Os biomédicos. Porque a gente não tinha um curso superior em radiologia. Aí surgiu o tecnólogo em radiologia. Então, os biomédicos, eles se prepararam através de uma pós-graduação para poder entrar na ressonância. Então, é por isso que eu sempre bato na tecla, que eu não sou contra com relação à ressonância, porque eu acredito que quem se preparou vai entrar. Então, mas com relação à tomografia, a legislação diz que quem pode fazer somos nós, técnico ou tecnólogo. Então, É verdade. Então, cabe agora a dessa. gente, né? Eu acho que agora, tô até... A gente se proteger, se fortalecer, né? E mostrar que quem é que manda, quem é que domina técnicas radiológicas é a gente. exatamente. E não dar brecha para
outros vacilos como esse aconteceu. Agora, eu acho que essa questão da ressonância já é tarde demais, Sim. eles conseguiram espaço, estão competindo Sim. com a gente nesse espaço. Muitas vagas para ressonância já está lá de forma taxativa, Sim. biomédico, o que eu acho errado também, Sim. porque tudo bem, o biomédico ele é capacitado para ressonância, mas a gente também, o tecnólogo, Sim. por que não está botando a gente Isso. nessa vaga em específico para ressonância, né? Então, vamos... E se for ressonância e tomografia, nem se fala. Aqui, Sim. tomografia, pai, Sim. não tem outra, né? Mas essa questão eu acho muito estranho. Poxa, É. não é? Deveria abrir para a gente também, né? Então, qual é o nosso papel agora? Vamos fazer educação continuada, vamos cada vez se preparar mais para poder chegar lá e lutar por essa vaga com conhecimento técnico. Isso. Certo? E fortalecer o cenário, né? Inclusive, Exatamente. tá aí a importância dos eventos. Sim. O pessoal em peso ir para os eventos, fazer registros, começar a mostrar mais, né? Para que isso não fique apenas na bolha, né, dos técnicos e tecnólogos e mostre que isso pode mostre para o pessoal da área da saúde, Sim. no geral, que nós estamos aqui, né? E que esse espaço aqui é da gente e a gente não vai dar mais essa brecha. Mas tudo bem, o pessoal da biomedicina está aí, nós estamos de olho, eu estou de olho. Às vezes eu fico até um pouco chateado, não vou mentir, Michel, quando eu vejo uma vaga dessa, exclusiva para biomédico, quando se trata de ressonância, né? E fico mais chateado ainda quando eu vejo uma vaga de ressonância e tomografia exclusiva para biomédico. Graças a Deus a gente tá de olho cada vez mais esperto para isso e a gente não vai deixar. Eu acho, Michel, que a gente falou assim tudo o que a gente queria, né? Foi bem certeza. bacana aqui nossa conversa hoje e eu queria agora com calma, calma. Você que, segundo Marley e Carlos, você é a nova geração aí, faz parte da nova geração da radiologia que veio com sangue no olho. Eu queria que você olhasse aqui e desse um recado para todos os nossos colegas da radiologia. Gente, o mercado está aí para todo mundo, certo? E como é que a gente consegue alcançar o nosso local nesse mercado? É se preparando. Então, vamos investir na educação continuada, vamos nos eventos fazer o network, né? Conhecer mais pessoas da área, trocar mais informações da área. Esses eventos a gente consegue aprender tanta coisa. Às vezes a gente está comentando com um colega sobre determinado exame que aconteceu naquela semana, chega um colega de outro estado e aí entra na conversa e fala assim, pô, mas esse exame eu prefiro fazer dessa forma, você não acha melhor? E aí você começa a ter uma perspectiva muito mais simples de fazer determinado exame, de fazer determinada função. Então, vamos fazer esses contatos, vamos crescer cada vez mais, fortalecer a nossa área, né? Fortalecer a radiologia, apoiar um ao outro, acabar com essa questão de competição, de não vou ensinar porque ele pode me derrubar, porque ele vai tomar meu lugar. Não, gente, quando você ensina, você ganha um aliado, você ganha um admirador, quando você passa o seu conhecimento. Então, eu acho que quando a gente passa o conhecimento, a gente consegue fortalecer cada vez mais a nossa área. E eu acredito que com os mais velhos que estão aí, né, os mais experientes que estão na área, juntando com as pessoas que estão chegando agora, com sede de aprender, com sede de conhecimento, a gente vai conseguir fazer com que a radiologia cresça bastante. Poxa! Isso aí, oi?